Continuação da atividade número 2. Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Essa figura, a gente está lembrando uma estrela e a gente precisa colocar os pontos simétricos a esses 3 do lado de cá para que a gente consiga ter o desenho dela perfeitinho. Então, a gente vai pensar nos simétricos como a gente fez o exercício dos peões. Aqui, por exemplo, esse ponto B, tá vendo que ele tá um quadrinho à esquerda? Então, o simétrico a ele virá para cá em um quadrinho para a direita. Como nós temos, eu vou marcar todos os pontos, depois a gente nomeia. Já esse ponto C, ele está nesse pontilhado a 2, 3, 4 quadrinhos para a esquerda. Então, o simétrico a ele será 1, 2, 3, 4 quadrinhos à direita, partindo aqui do eixo do Y. Já o ponto D, que está sobre o eixo do X, ele está a 2 quadrinhos para a esquerda, então a gente vai andar 2 quadrinhos para a direita para marcar o simétrico a ele. E por fim, o ponto E, que está nesse pontilhado aqui que eu tô passando o dedo, ele está a 1, 2, 3 casinhas para a esquerda, o simétrico dele será 1, 2, 3 casinhas para a direita. Como nós temos aqui a letra F, eu vou continuar nomeando. Esse vai ser a letrinha, vai ser o pontinho G, H, I e J. Se nós fizermos a união desses pontos, olha o que vai acontecer. Na ordem que a gente marcou aqui, né? Seguindo o esboço que a gente tem do outro lado. De F até G, de G até H, de H até I, de I até J, depois a gente retorna de J até A. Repara para você ver que a gente ficou com uma figura simétrica. A estrelinha que a gente tem do lado esquerdo é a mesma estrelinha que a gente tem do lado direito. Mas o que foi pedido de resposta da letra B? Pediu para que a gente determinasse as coordenadas desses pontinhos, que são os pontos G, H, I e J. Então, é assim. O G, o X dele, sempre vem o X, depois vem o Y, tá? O X dele é 3 e o Y dele é menos 3. Já o pontinho H, ele está sobre o eixo do X sobre o número 2. 2 do X, 0 do Y. Sempre que está sobre um eixo, o outro vale 0. O ponto I possui 4 para o X, 2 para o Y. Então, a coordenada do pontinho E é 4 e 2. E o pontinho J, ele está nessa posição que possui para o X1, para o Y2. Então, a coordenada de J é 1 e 2. Letra C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados, que são esses iniciais aqui no plano, e não pertencentes ao eixo Y, para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Então, vamos lá. Não vale olhar nesse aqui, nem nesse, porque eles pertencem ao eixo do Y, tá vendo? Nem o D. Não, o D vale, porque ele está sobre o eixo do X. Então, esse aqui não vale, esse aqui não vale. Vamos analisar. Então, se eu for comparar esse ponto B com esse ponto J, tá vendo que eles são simétricos? O B é menos 1 e 2, o J é 1 e 2. O X ficou igual, o Y mudou, o X mudou o sinal e o Y ficou igual. Se a gente comparar os pontos C e I, esse aqui é o ponto C, este é o ponto I. Eles são simétricos. O X mudou de sinal, o Y ficou com o mesmo valor. Depois nós temos os pontos D e H. O ponto D, a coordenada é menos 2 e 0, o H é mais 2 e 0. O primeiro trocou de sinal, o segundo ficou igual. E por fim, o último ponto que a gente tem aqui para comparar é o ponto G e o ponto E, que também são simétricos entre si. Então, a gente tem
o primeiro de sinal invertido e o segundo de sinal igual. E o que está sendo dito aqui? O que a gente fez num ponto para encontrar o simétrico dele? Manteve a abscissa ordenada, lembrando que a abscissa é o x, a ordenada é o y. Não. Mantemos a abscissa? Não. A abscissa, que é o x, sempre foi trocada. Multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada? Sim, porque compara aqui para você ver. Olha esses dois pontinhos. O x multiplicou por menos 1, por isso que ficou de sinal trocado. Já o y, que é a ordenada, ficou igual. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. E, por fim, a letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação a y, dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo, que são esses dois, o A e o F? Por quê? Porque esses pontos já pertencem a y. E para a gente conseguir determinar o simétrico, eu preciso ter essa distância. Uma distância para a esquerda, 1 para a direita, 4 distâncias para a esquerda, 4 para a direita. E o y, ele já está sobre o ponto A, já está sobre o eixo y, como esse ponto F. Então, por isso, a gente não consegue determinar o simétrico dele dos lados direito e esquerdo do eixo y no plano cartesiano.